Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite. Boa noite aí, Amarildo, Silvia, Cibele, Ana, Marilene. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos começando aqui mais uma aula de intercessão, né? E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, muito básico, eu creio que não só para intercessores, não só para pessoas que exercem esse ministério, mas nós precisamos compreender sobre a autoridade, compreender sobre o poder de Deus, porque muitos têm falado sobre o poder, né? A gente ouve muito sobre o poder de Deus. O poder de Deus é tremendo, realiza coisas fantásticas, o sobrenatural de Deus, os milagres, os sinais, tudo isso tem a ver com o poder de Deus. Mas nós vamos estudar um pouco sobre como funciona o poder, debaixo de qual princípio funciona o poder. Isso é muito importante, porque muitas pessoas procuram o poder sem compreender como que ele funciona. E é por isso que muitas orações, muitas intercessões não são atendidas. Então, eu quero compartilhar com cada um de vocês, né, alguns princípios que são importantes. Alguns princípios que vão ajudar a nossa vida de oração, a nossa vida de intercessão. Então, o pessoal está entrando aí, né? A gente vai começar orando para que o Senhor fale conosco. Eu tenho muito temor de falar desses assuntos porque é muita responsabilidade, muito peso que a gente recebe, né? Quando uma palavra tão forte como essa tem que ser ministrada. E eu tenho absoluta certeza de que eu não tenho condição de fazer isso, a não ser pela graça de Deus, a não ser pelo Espírito de Deus. E isso é importante a gente reconhecer, não é verdade? Então, vamos orar. Se você estiver aí já, né, me ouvindo, eu quero orar com você. Você ore também para que Deus abra o teu coração, para que Deus traga sobre a tua vida a revelação que você precisa, né? Porque a oração ela precisa ser atendida, as intercessões têm que ser atendidas e nós precisamos compreender como que Deus opera o seu poder. Amém? Então coloque a mão aí no seu coração e vamos orar para pedir revelação. O Espírito Santo é Ele que nos ensina, é Ele que traz a revelação. Pai, nós queremos entregar esse tempo e essa palavra nas Tuas mãos. Entregamos, Pai, diante do Senhor a nossa vida, o nosso coração, os nossos pensamentos, e também entregamos toda essa tecnologia que nós estamos utilizando agora, os aparelhos, os softwares, a rede. Tudo isso está debaixo do sangue do Cordeiro, Pai. Imploramos que o Senhor venha nos ensinar, que o Senhor venha falar aos nossos corações, Pai. Nós queremos que o milagre das palavras rema venham sobre nós, Pai. Não queremos apenas ouvir uma pessoa, eu falando alguma coisa, nós queremos Te ouvir, queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua palavra, para que a glória seja Tua, para que a Tua palavra não volte vazia, em nome de Jesus, Pai.
Cobre cada pessoa que vai ouvir essa palavra com o sangue do Cordeiro, sua casa, sua família. Senhor, traz, Senhor, o entendimento, a revelação para o coração de cada um de nós. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor. E imploramos também o perdão dos nossos pecados. Perdoa, Pai, as nossas falhas. Perdoa as nossas palavras, transgressões, iniquidades, nossos pensamentos e motivações. Imploramos a Ti, Senhor, que o perdão do Senhor venha agora e que todo pecado seja perdoado, para que o céu se abra, Senhor. Nós imploramos também que o Senhor envie os Teus anjos ao nosso redor para nos proteger, para nos guardar, cada casa que nós estamos entrando agora, cada pessoa que está ouvindo, Pai, seja agora envolvida pela atmosfera espiritual, que a Tua presença e o Teu Espírito tenham liberdade de sondar nossas mentes, que o Teu Espírito sonde o nosso coração e que o Teu Espírito traga a palavra específica para cada um de nós, Pai. Necessitamos de mudança, principalmente em nossas vidas de oração, a nossa vida de intercessão. Precisamos da Tua direção, do Teu conhecimento e da Tua revelação. Então, Pai, abre o céu sobre nós e abre o nosso entendimento, leva nossos pensamentos cativos em obediência à Tua palavra. Senhor, nós amarramos também todo valente, amarramos os demônios que queiram atrapalhar de alguma maneira o entendimento da Tua palavra, aqueles que roubam a semente do Senhor, que esses espíritos sejam amarrados e amordaçados e que eles fiquem do lado de fora dessas casas, do lado de fora da nossa vida, e que a unção do Senhor que está dentro de nós venha nos ensinar, Pai. Em nome de Jesus, entregamos esses minutos, entregamos a leitura da palavra, entregamos tudo nas Tuas mãos e imploramos que o Senhor venha nos ensinar, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Vamos lá. Eu queria falar de um assunto hoje que é muito básico, basilar, né, ou fundamental, que é o assunto de autoridade e poder na intercessão, né? São duas palavras que muitas pessoas acabam confundindo, elas acabam pensando que se trata da mesma coisa, autoridade e poder, né? A gente pensa que ter autoridade é ter o poder, e na realidade são coisas completamente diferentes. Uma pessoa pode ter autoridade, mas ela não consegue operar o poder de Deus, não consegue exercer o poder de Deus. Suas palavras podem, de repente, não dar certo, e nós temos que compreender quando que isso acontece, porque a Bíblia diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A palavra de Deus afirma isso. Jesus prometeu isso quando o Espírito Santo foi derramado. Cada um dos seus filhos, cada um daqueles que creem no Senhor Jesus, aqueles que receberam Jesus, se tornaram filho de Deus e o poder de Deus veio sobre eles. Existe um poder na sua vida, existe um poder no teu espírito, existe um poder na tua fé. Quando você exerce esse poder, você vê milagres acontecer. Você vê que as orações que você faz, as intercessões, né, os clamores e decretos, essas coisas, elas não voltam vazias. Né? Você estabelece algumas coisas pela palavra e essas coisas acontecem, essas coisas elas se formam do nada. Né? Você estabelece datas e essas datas são respeitadas pelo mundo físico. Por quê? Porque alguém que tem o poder está exercendo fé nesse poder. Mas o poder é uma coisa e a autoridade é outra. E isso é importante nós percebemos. O poder, meu irmão, eu quero ler uma história aqui para nós compreendermos essa separação entre autoridade e poder. Existe uma separação entre essas duas coisas e essa separação tem que estar bem clara na minha mente e bem clara na sua mente. Porque quando você vai orar a Deus, quando você vai clamar a Deus a respeito de qualquer situação, quando você vai orar pela sua família, orar por alguma situação ou por alguém, você precisa estar alinhado nessas duas áreas, a área da autoridade e a área do poder.
Amém? É a primeira área que é verificada quando uma oração é emitida aos céus. Então você emite uma oração e essa área da autoridade, como que isso está na vida dessa pessoa? Quem está falando, quem está pedindo, quem está decretando, quem está profetizando? Amém? Então eu quero ler um texto que está em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5. É uma história conhecida. E diz assim a palavra: E quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião lhe implorando e dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa doente, com uma paralisia, gravemente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou um homem sob autoridade, tenho soldados sob mim, e digo a este homem: vai, e ele vai, e outro vem, e ele vem, e ao meu servo faz isso, e ele faz. E Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se e disse aos que o seguiam: Na verdade vos digo que não tenho encontrado tão grande fé não em Israel. Eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão com Abraão, com Isaque e Jacó no reino do céu. Mas os filhos do reino serão lançados em trevas profundas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vai no teu caminho, e como tu creste, assim seja feito a ti. E o seu servo foi curado naquela mesma hora. Amém? Esse é um texto conhecido, o texto em que um centurião era um homem do exército romano. Ele não era um judeu, ele não era alguém que fazia parte do povo da promessa, do povo da aliança, mas ele era um homem romano. E os romanos, os judeus, eles tinham uma separação por causa dos seus princípios, por causa das situações religiosas, da situação política, porque os romanos comandavam, eles mandavam sobre os judeus que lhe pagavam impostos, né? O Roma governava a Judéia, governava a Galiléia, governava Jerusalém, e você vê na palavra, você tinha Herodes, Pilatos, governadores, reis que eram estabelecidos por Roma. E aí um centurião, que era uma pessoa que, politicamente falando, socialmente falando, ele era uma pessoa de autoridade, como se fosse um sargento da polícia, um sargento do exército. Ele chega ali para um homem que era considerado política e socialmente um escravo. Né? Ele não estava falando para uma pessoa que tinha autoridade reconhecida naquela época. Ele não estava falando para uma pessoa que tinha reconhecido a sua autoridade por Roma. Ele não estava falando nem com uma pessoa que tinha uma autoridade reconhecida pelos judeus. Ele não estava falando com um homem que era sumo sacerdote. Ele não foi até o sumo sacerdote, ele não foi até um fariseu. O centurião não foi procurar ajuda com alguém que já tinha uma fama de uma posição política, religiosa e social, que fosse uma pessoa que tivesse uma expressão, uma reputação religiosa. Ele foi atrás de um homem que não tinha esse reconhecimento. Um homem que ele estava ali arrastando multidões e fazendo alguns milagres. E uma coisa importante, ele foi ali com um único objetivo, o objetivo dele foi intercessão. O homem foi interceder pelo seu servo. O homem foi colocar um pedido sobre uma outra pessoa. Ele não foi falar sobre ele. Ele foi falar sobre outra pessoa. E esse é o processo de intercessão. Intercessão é quando você se coloca entre Deus e uma outra pessoa. Aí quando você se coloca entre o diabo e essa pessoa, aí você começa a pleitear a causa dessa pessoa. Foi o que esse homem fez. Mas o que impressiona não é o que ele tenha feito, mas com quem ele tenha feito.
Ele poderia ir até César, ele poderia ir até Herodes, até Pilatos, ou até o sumo sacerdote. Com certeza, o sumo sacerdote ou os sacerdotes, os escribas, eles com certeza eles iriam atender aquele centurião, por causa da dominação de Roma. Mas ele procura um homem que era tido como escravo. Um homem que era tido como escravo. Porque os escravos naquela época, eles faziam trabalhos manuais. Jesus era filho de carpinteiro, ele era carpinteiro, né? Ou mexia com pedras, com talha de pedras, porque na época ele era filho de um carpinteiro e isso era passado de geração após geração. E no pensamento greco-romano, as pessoas que tinham mais cultura não trabalhavam em coisas manuais. Então, quem trabalhava em coisas manuais? Os escravos. E Jesus trabalhava em coisas manuais. E você percebe que existe uma disparidade. Como que um centurião, um sargento, vai pedir para uma pessoa que é um escravo, que é uma pessoa que não tem expressão, autoridade política ou religiosa da sua época, para que ele vá até a sua casa ou que ele interceda pelo seu servo? O que esse centurião viu naquele escravo? O que o centurião viu naquele homem que não tinha beleza, que era um homem experimentado em dores? A Bíblia diz que ele não tinha beleza nenhuma e os homens afastavam o rosto quando olhavam para ele. Ele não era bonito, não era bonito. Então ele não tinha um marketing. Se ele tivesse um perfil na rede social, ele não teria um seguidor, meu irmão. Ele era um perfil totalmente abandonado, porque ele não tem beleza. Ele é totalmente sofrido, uma pessoa sofrida, uma pessoa feia. Uma pessoa que os homens viram o rosto. O que esse homem viu em Jesus para pedir pelo servo dele para Jesus? Ele viu o poder. Mas ele não viu só o poder, ele viu mais do que o poder. Ele viu a autoridade para operar o poder. Porque o poder existe, mas quem tem autoridade para exercer esse poder? Meu querido, ele tinha noção de que o poder se sujeita à autoridade. O poder de Deus, que estava em Cristo, que estava em Jesus, ele se sujeita à autoridade. Por isso, quando Jesus fala assim, pode deixar que eu vou na tua casa, esse sargento que tinha uma expressão ali na época, na sociedade, esse sargento, ele era um sargento que ele olhou para Jesus e falou assim, eu não sou digno de receber o Senhor na minha casa. Ele estava reconhecendo não o poder de Jesus, ele estava reconhecendo quem era Jesus. Ele estava falando assim, olha, eu sei que você tem mais autoridade do que eu. E esse é o primeiro ponto para que você entenda a questão da autoridade. Esse homem, ele recebeu uma revelação de que Jesus tinha autoridade. E esse é o primeiro ponto. Você só vai reconhecer a autoridade real. Você só vai reconhecer a autoridade real se esse reconhecimento te for dado por revelação. Muitas pessoas, elas querem ser uma autoridade. Elas querem mandar, comandar, elas querem pregar, elas querem ensinar, elas querem ministrar, elas querem ser ouvidas e arrastar muitas pessoas. Mas muitas pessoas estão fazendo isso por uma autoridade assumida, ou seja, a pessoa assume uma autoridade, ele se faz de ministro, ele usurpa uma autoridade que Deus não deu a ele. E aí a gente vê os escândalos acontecendo, mas existem pessoas que Deus levantou. Existem pessoas que, apesar da sua aparência, apesar da sua escolaridade, apesar da sua beleza ou a falta dela, apesar da sua educação, Deus levantou essas pessoas. Deus levantou um escravo. E a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias.
Deus escolheu as coisas que não são para confundir aquelas que são. Então Deus deu autoridade para um escravo. O nome dele era Jesus. E o centurião olhou para Jesus e por revelação, ele chega até esse homem que todo mundo podia olhar para ele e falar assim, ele é um escravo. Ele não tem que ser respeitado. Ele não tem que ser ouvido. Esse homem teve uma revelação de quem era a autoridade. E ele chama o escravo de Senhor. Ele fala, Senhor, Senhor, eu não sou digno de ser chamado. Eu não sou digno de que você entre na minha casa. Você tem mais autoridade do que eu. Você é autoridade sobre a minha vida. Ele reconhece a autoridade. E como é um homem do exército, irmão, um homem do exército, quando ele chega diante de outra pessoa do exército, de outro componente do mesmo exército, a primeira coisa que ele vê são as divisas, são as estrelas. É a patente que essa pessoa tem. E quando ele enxerga essa patente, e fala assim, olha, essa patente é maior do que a minha, o que ele faz? Ele bate continência. Ele bate continência porque ele está reconhecendo uma patente superior. Ele não está reconhecendo o poder, ele está reconhecendo a autoridade, irmão. Ele reconhece a autoridade de Cristo. E é isso que ele fala, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. O Senhor tem muita autoridade, o Senhor é uma autoridade muito maior do que eu. E eu sei que essa autoridade que o Senhor tem comanda o poder. Por isso que eu vim te procurar. Eu vim te procurar porque eu reconheço que você tem uma autoridade delegada por Deus para operar o poder de cura. O Senhor tem uma autoridade delegada por Deus para operar o poder de libertação. Então, a autoridade ela é reconhecida por revelação. Ela não é reconhecida por imposição. Não adianta a gente querer impor autoridade. Não existe isso. Esse centurião foi atrás de quem tinha autoridade. Ele não foi atrás de quem tinha o poder. Ele foi atrás de quem tinha autoridade, irmão. Porque a autoridade, ela é maior do que o poder. Por isso, quando você quiser operar o poder de Deus, a primeira coisa, meu querido, que você precisa perceber é se você está ok com o princípio da autoridade. Se você está alinhado com o princípio da autoridade, porque Jesus falou, ele se maravilhou quando viu aquele homem reconhecer a autoridade. Ele se maravilhou e ele falou, olha, eu não encontrei tanta fé em Israel. Porque esse homem está reconhecendo a minha autoridade, a autoridade que o meu Pai me deu. A autoridade delegada por Deus. O intercessor, ele tem autoridade. Tem autoridade. E você está vendo aqui um homem procurando um intercessor. Uma pessoa que tem o Espírito de Deus. Uma pessoa que recebe revelação de Deus. E uma pessoa que tem a autoridade de Deus para operar o milagre. Uma pessoa que tem a autoridade de Deus para emitir uma ordem, emitir uma palavra. Então ele se maravilhou com a fé daquele homem, porque ele falou, eu preciso de uma palavra desta autoridade. Para que o poder seja liberado, eu preciso de um comando, eu preciso de uma ordem, eu preciso que esse homem só diga uma palavra e as coisas vão acontecer. Por quê? Porque Jesus se submetia à autoridade do Pai. E porque ele se submetia à autoridade do Pai, ele tinha autoridade sobre a terra. E o intercessor, meu irmão, se submete
as autoridades. Só tem autoridade aquele que se submete a uma autoridade. Foi o que esse homem reconheceu. E Jesus fala: muitos virão do Oriente, do Ocidente, se sentarão na mesa. Ou seja, receberão autoridade. Se sentarão na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. No reino, ele está falando de reino. Ele está falando de autoridade. Quando ele fala do reino, ele está falando de autoridade. E ele fala: os filhos do reino serão lançados em trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. O que Jesus está falando? Ele está falando: não adianta você ser filho do reino se você não reconhece a autoridade. Não adianta você não reconhecer a autoridade e falar: puxa, eu sou filho do reino, eu sou filho de Deus, eu estou salvo. Jesus está afirmando, com base naquilo que o centurião romano está fazendo. Ele fala: olha, esse homem que não é do povo de Deus, esse homem que não é judeu, esse homem que não é do povo da promessa, não é o povo escolhido, esse romano, ele vai se sentar na mesa, porque ele terá autoridade. Ele terá autoridade. Então, como que nós estamos em relação às autoridades? Nessa área de intercessão, muitas pessoas, elas quebram esse princípio de uma maneira absurda. Elas simplesmente saem orando sem ter uma palavra, saem profetizando sem ter uma ordem. Elas nem reconhecem quem tem autoridade sobre elas. Por quê? Porque elas acham que estão olha, eu estou ouvindo o Espírito Santo. Eu estou ouvindo o Espírito Santo. Por que eu preciso de uma autoridade? Por que eu preciso obedecer a alguém? Meu irmão, princípio de autoridade, quando se quebra um princípio de autoridade, se perde muita coisa. Muita coisa. Se tem uma coisa que Deus abomina, é alguém que quebra o princípio da autoridade. Né? Os pecados ferem a santidade de Deus. Se você e eu pecarmos, estamos ferindo a santidade de Deus. Mas se nós nos rebelarmos, nós estamos ferindo o próprio Deus. Porque Ele é Deus. Olha só como Jesus é chamado. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele está falando que Ele é a autoridade suprema sobre todos. Mas existem autoridades debaixo dele, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. A autoridade vem dele, mas ele estabelece as autoridades sobre a terra. Ele estabeleceu você, pai, como autoridade sobre a tua esposa, sobre os teus filhos. Estabeleceu você, mãe, como autoridade sobre os teus filhos. Essa é uma autoridade delegada por Deus. E se os teus filhos se rebelarem contra o princípio de autoridade, eles terão consequências terríveis. Terríveis. Muitos pecados, eles têm muitas consequências. Os pecados ferem a santidade de Deus, esses pecados são perdoados e as pessoas são restauradas. Deus restaura, Deus perdoa, Deus é bom. Mas, quando se fala de pecado, você tem o perdão, aqueles a quem você perdoar o pecado, esse pecado será perdoado. Mas quando se fala de transgressão, a transgressão, irmão, é complicada. A transgressão, ela atrai sobre a vida do rebelde. A transgressão, a quebra do princípio da autoridade, atrai consequências terríveis. Por quê? Porque não existe pecadinho e nem pecadão. Mas as consequências da rebeldia, elas são muito complicadas. Por isso, quando uma pessoa começa a orar pela ação do poder de Deus, se essa pessoa é um rebelde,
Deus não vai ouvir. Se essa pessoa está em rebeldia com as autoridades que Deus colocou sobre a vida dela, as suas orações são impedidas. As suas orações não passam do teto. Suas orações são um barulho que não geram nenhum movimento espiritual. Então a fé, ela não está atrelada ao poder, a fé está atrelada à autoridade. Jesus falou assim: nem mesmo em Israel eu encontrei alguém com tanta fé. Por quê? Esse homem cria que eu ia curar? Não, ele cria na minha autoridade. Ele creu na minha autoridade, ele creu na palavra. Então vamos contextualizar essa situação. Como que você recebe quando um homem de Deus está emitindo uma palavra, ele está pregando uma palavra, está ensinando uma palavra, está profetizando uma palavra? O que você considera daquela palavra? Será que você considera que quem está falando é qualquer pessoa ou é um homem que Deus trouxe como autoridade espiritual sobre a minha vida? Será que essa pessoa ela vai ser ouvida na sua oração? A autoridade, meu irmão, é uma opção divina. Não é mérito humano. Não é mérito humano. A submissão à autoridade, ela existe antes da fundação do mundo. Deus criou os anjos debaixo do princípio de autoridade. Os anjos, eles foram colocados em posições hierárquicas e hierarquia. Isso indica que um anjo tem um poder maior do que o outro. Isso significa que os anjos, eles obedecem essas cadeias hierárquicas. Os tronos, as dominações foram criadas por Deus. Anjos maiores, anjos menores. Mas Deus estabeleceu o mundo espiritual debaixo de hierarquia. Deus estabeleceu até a natureza. A natureza tem uma hierarquia. Se você olhar uma matéria sobre leões, sobre lobos, sobre hienas, você vai ver que no meio das hienas tem uma fêmea alfa que comanda toda a alcateia, comanda todo o bando. Você vai ver que no meio dos leões existe um leão alfa. E os outros se submetem àquele alfa. No meio dos elefantes também. No meio das formigas, meu irmão. Formiga, que o cérebro dela é desse tamanho. Existe uma rainha. E as outras formigas obedecem e se submetem àquela rainha. A natureza obedece ao princípio de autoridade. Os anjos obedecem ao princípio de autoridade. Por que nós não podemos obedecer o princípio de autoridade? Os anjos, meu querido, foram colocados em posições de autoridade e um anjo, Lúcifer, que significa portador de luz, esse anjo, ele decidiu se rebelar contra a autoridade de Deus. E ele falou: eu vou estabelecer a minha autoridade, eu vou estabelecer o meu trono. Eu vou estabelecer, por quê? Porque eu sou perfeito, eu sou bom, eu tenho preparo. A Bíblia diz que era perfeito em sabedoria. Ele andava no meio das pedras afogueadas. Ele habitava no Monte Santo de Deus. Ele era um ser perfeito. Deus chama Lúcifer de perfeito. E o erro de Lúcifer foi pensar que a autoridade se conquistava por mérito. A autoridade não se conquista por mérito. A autoridade se conquista por obediência. A autoridade se conquista por obediência, meu irmão. Quando você obedece,
Deus olha para você e fala assim: eu escolhi você para ser autoridade. Eu escolhi fulano de tal para ser autoridade. Eu escolhi fulano de tal para ser presidente. Eu escolhi o outro fulano para ser governador. Eu escolhi o outro fulano para ser prefeito. E a palavra de Deus diz: toda alma esteja sujeita às autoridades, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram constituídas por Deus, de modo que aquele que resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Resiste àquilo que Deus ordenou. Então, meu irmão, a autoridade não é mérito humano, é uma escolha divina. E quando alguém se rebela contra a escolha divina, quando essa pessoa se rebela, ela está falando assim: Deus, o Senhor errou, o Senhor não sabe o que o Senhor está fazendo. Você acha mesmo que essa pessoa será ouvida nas suas orações diante de Deus? As orações são orações emitidas de um coração rebelde, de um coração que não se submete. Mulheres que não se submetem aos seus maridos, que olham para os seus maridos e falam assim: esse é um tranqueira, rapaz, esse aí é um tranqueira. Eu conheço ele. Não obedece o marido, não considera o marido como autoridade. Por isso que a mulher não prospera, por isso que a mulher ela fica cheia de enfermidades. Não é porque ela deixou de estudar ou deixou de ter oportunidade. Não, é porque ela não reconhece a autoridade do marido sobre ela. A autoridade que Deus colocou sobre o marido na vida dela. E se a mulher fosse espiritual e submissa, ela buscaria com o marido não apenas respeitar o marido, mas buscaria no marido palavras. Palavras. Me abençoa. Por quê? Porque eu reconheço que você tem autoridade para operar o poder. Você pode não saber disso, mas eu sei. Eu estou recebendo a revelação. A palavra de Deus diz que o marido é o cabeça da mulher. Se os filhos soubessem disso, iriam até os seus pais pedir bênção, pedir para que o pai abençoasse o trabalho, abençoasse a escola, abençoasse os projetos. Porque são autoridades constituídas por Deus. É o que esse centurião fez. Por mais que seja um escravo, não importa, Deus me revelou, Deus me mostrou que esse homem tem autoridade. Eu me submeto à autoridade dele. Aí a minha oração é ouvida. A minha oração é atendida. Aí essa autoridade fala: seja feito conforme a tua fé. A mulher toma decisões e comunica ao marido. Não fala assim: amor, você pode me abençoar? Você me envia. Você me envia para prosperar. Você me envia para ter sucesso. Você me envia. Não. Quando a mulher deixa de fazer isso, irmão. Olha, eu vou falar uma coisa importante. Quando eu me converti, eu olhava a minha esposa pedindo oração para o pastor. Ela pedia oração para um pastor, pedia oração para outro pastor, mas ela não pedia oração para mim. Por quê? Porque eu não tinha ainda autoridade reconhecida por Deus. A autoridade que Deus tem sobre a minha vida, ela teve que ser revelada para minha esposa, para que ela reconhecesse que a minha palavra opera o poder. O centurião reconheceu que a autoridade estava naquele homem. Foi uma revelação. E ele podia fazer duas coisas. Ele podia falar: eu não preciso desse homem. Eu posso pedir para o sumo sacerdote. Eu posso pedir para aquele que tem o título. Eu posso pedir para aquele que tem o chapéu, a mitra, santidade ao Senhor. Aquele que tem a estola sacerdotal. Eu posso pedir para o cara que está ali na sinagoga, o chefe da sinagoga. Eu conheço gente ali na religião judaica que pode interceder para o mesmo Deus. E essa pessoa tem mais conhecimento, tem mais estudo.
Mas ele reconheceu, pelo Espírito, reconheceu que aquele homem tinha autoridade. Meu irmão, eu quero que você responda uma pergunta para você mesmo. Quem são as autoridades que Deus constituiu sobre a tua vida? Quem são as autoridades? Quem são as autoridades? Quem são as autoridades sobre a tua vida, irmã? Você chega na igreja, pede oração para o pastor, mas chega em casa, você é rebelde com o teu marido. Sabe o que você é? Você é rebelde. Ah, mas se o pastor mandar, eu faço. Mas se o teu marido pedir, você não faz. E você acha que você tem autoridade no mundo espiritual. Você não é uma mulher sob autoridade. Ah, mas eu obedeço o pastor. Você obedece o teu marido? Então você não tem autoridade. Tuas orações não são ouvidas. Você obedece o prefeito? Suas orações não são ouvidas. Você obedece às leis do país? As suas orações não são ouvidas. Princípio da rebeldia. Sabe o que Deus fez com o primeiro rebelde, que foi Lúcifer? Ele lançou fora do céu. Sabe quando que Lúcifer vai voltar para o céu? Sabe quando? Nunca. Nunca, irmão. Nunca mais se achará no céu o lugar dele. Então, pelo menos, o princípio da autoridade deveria causar um temor. Temor do quê? Medo? É um temor, um respeito. Não com a pessoa, mas com a autoridade que ela tem. A autoridade que ela tem não pode ser violada. A autoridade que ela tem não pode ser questionada. Puxa vida, mas a pessoa tem autoridade, mas está cometendo erros. Ela é autoridade, meu irmão. Está cometendo erros para quem? Para você? E se Deus está trazendo juízo? Vou dar um exemplo. Deus levantou um homem chamado Nabucodonosor, que invadiu Jerusalém. Deus levantou, a Bíblia é clara, Deus enviou Nabucodonosor até Jerusalém. E ele destruiu Jerusalém, matou muita gente do povo de Deus, destruiu o templo, levou todos os utensílios do templo, o templo consagrado ao Senhor, para a Babilônia. Deus levantou Nabucodonosor. Daniel podia falar assim, eu vou me rebelar. Ele não é de Deus. Ele não é povo de Deus. Ele não é crente. Ele não crê no que eu creio. Ele é um pagão, satanista. Deus levantou Nabucodonosor. Deus levantou o presidente. Deus levantou o governador. Deus levantou as autoridades. Quem resiste a essa autoridade, resiste à ordenação de Deus. E trarão sobre si mesmos a condenação. Como que uma pessoa dessa vai ser ouvida na sua intercessão? Como que essa pessoa será ouvida na sua oração? E é por isso, meu irmão, por esse pequeno, mas grande detalhe, que muitas pessoas perdem as posições que Deus deu para elas. Lúcifer nunca mais voltará para o céu. Nunca mais. Nunca mais voltará para o céu. Por isso a consequência da rebeldia, ela é terrível. Eu vou ler alguns textos para você. Salmo 68:6. Salmo 68:6 diz assim: Deus faz com que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam numa terra estéril. Rebelde, habita em terra estéril. O que é terra estéril? Terra estéril é uma terra que não produz, que não frutifica. Pode semear, pode ofertar, pode dizimar. Se você é rebelde, você está numa terra estéril, que não vai dar os frutos. Por isso a importância de você compreender o princípio da autoridade. Porque o poder se sujeita à autoridade. Se você não se sujeitar à autoridade, não tem poder.
Isaías 1, 19 e 20 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor da terra. Você já ouviu essa frase? Se você quiser e me ouvir, você vai comer o melhor da terra. Mas, é que a gente não lê o verso 20. Mas, se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Rebelde é devorado à espada. O que é devorado à espada? Tem alguém com uma espada lá fora para matar a gente? Não. A espada é a palavra. Você vai ser devorado pela palavra. E como que a palavra pode me devorar? Como que a palavra pode me matar? A palavra, ela traz bênção e maldição. Se você for rebelde, a palavra maldição, ela se instala sobre a tua vida. E como que alguém que está sendo devorado pela espada pode tentar usar a espada para orar? A palavra é contra essa pessoa. Não reconheço a autoridade do pastor, não reconheço a autoridade apostólica, não reconheço a autoridade do profeta, não reconheço a autoridade do diácono, não reconheço a autoridade de qualquer professor. Eu não reconheço, não importa, irmão, que você reconheça ou não. Se você se submeter a essa autoridade, você vai ter bênção. Se você se rebelar, você vai ter maldição. Isaías 31 diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, e fazem aliança sem a minha aprovação para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito, mas o refúgio de Faraó se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão. Você confia mais em quem? Jeremias 6:28 diz assim: todos eles são os mais rebeldes e andam espalhando calúnias. E uma característica importante de um rebelde é que ele gosta de caluniar. Ele gosta de acusar, ele gosta de falar mal de autoridade, ele gosta de falar mal de autoridade. Ele gosta de falar mal de autoridade, irmão. Não importa, se eu for autoridade, ele vai falar mal. Se o próprio Cristo, se o próprio Jesus encarnar e for autoridade sobre ele, ele vai caluniar o próprio Cristo, porque ele é rebelde. São bronze e ferro, são todos corruptores. Ou seja, espalha calúnias contra as autoridades. Meu querido, nós estamos num tempo onde as pessoas estão caluniando as autoridades, caluniando o presidente, caluniando o governador, caluniando o prefeito, caluniando o deputado. São todos autoridades. Ah, mas o cara roubou. Não importa, quem vai julgar? Quem vai julgar? Quem vai julgar? Você? É você que julga. Quem julga? Quem é que levanta e abate? Quem é que exalta e depois ele derruba? É o Senhor. Não é você. Meu irmão, sai do princípio da rebeldia para que as tuas orações sejam ouvidas. No Provérbios 17:11, o rebelde não busca senão o mal. Por isso, mensageiro cruel se enviará até ele. O rebelde está buscando o mal. Então, mensageiro cruel vem até esse rebelde. Então, meu querido, o que você tem postado, o que você tem falado, o que você tem murmurado, o que você tem reclamado contra as autoridades? Essa noite é noite de limpar a nossa vida. É noite da gente se arrepender da rebeldia. Amém? E vamos ver o que Jesus diz. Mas, ô pastor, essas são palavras do Velho Testamento. Vamos ver no Novo Testamento? Vamos ver o próprio Senhor falando sobre isso. João 3,35, Jesus está falando. E ele diz assim: o Pai ama o Filho e todas as coisas o tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna.
o que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Se você e eu permanecermos rebeldes contra o Cristo, o que é o Cristo? O Filho. É o ungido, é a autoridade. Se você se mantém rebelde contra a autoridade da palavra, eu não recebo essa palavra, eu não aceito essa palavra porque eu sou da política, eu sou do A, eu sou de B, eu sou de C, eu sou dos Bolsonaro, eu sou do Lula, eu sou do Dória, eu sou de... Não importa, irmão. Se você está se rebelando contra isso, sobre a tua vida, permanece a ira de Deus. Como que você vai falar com um Deus que está irado com você? Como você espera ser atendido por um Deus que está irado com você? Se você não recebe a palavra. Se você não recebe a palavra. Você se rebela contra a palavra. Você está debaixo do princípio da rebeldia. A palavra diz coisas poderosas, mas Jesus está falando que a ira de Deus vai sair da sua vida quando você começar a se submeter a Jesus, o Verbo. Amém? Então a obediência é mais importante que o trabalho. A obediência é melhor que o sacrifício. E a rebeldia, meu querido, é o pecado de feitiçaria. Uma pessoa rebelde, ela está tirando o poder de quem pode operar o poder. E ela está tentando operar o poder sem ter autoridade para isso. Então muita gente intercede, tentando operar o poder, sem que Deus tenha mandado, sem que um pastor tenha mandado, sem que tenha uma direção específica de uma autoridade constituída por Deus. Se você chegar para o teu marido e falar assim, qual que é a direção de oração? Você quer que eu ore por você? Em qual motivo? Em qual sentido? Se você chegar para o teu chefe e falar assim, eu posso orar por você? Qual é o sentido? Qual é a palavra? O que você quer que eu ore? Não sai orando o que você acha que deve ser orado, irmão. Não seja rebelde. O princípio da autoridade não vai controlar a tua oração. O princípio da autoridade vai proteger você, vai proteger tua casa, vai proteger tua família, vai proteger tuas finanças. Então a diferença é aquele que obedece ao princípio de autoridade e aquele que não obedece. Os rebeldes habitam em terra estéril. Se você obedece, irmão, cada vez que você fizer qualquer projeto, Deus é contigo. Se você não obedece, os seus projetos estão condenados a não dar em nada. Amém? Então, guarda essa palavra no coração, porque o intercessor, acima de tudo, ele é obediente. Jesus obedeceu o Pai. Jesus obedeceu o Pai. Depois que Jesus ressuscitou, ele falou assim, toda autoridade é me dada no céu e sobre a terra. Ele falou, toda autoridade é me dada no céu e sobre a terra. Toda autoridade. Você tem autoridade. Você tem autoridade, irmão. Você tem autoridade nas suas palavras. Você tem autoridade para orar pelo seu filho rebelde. Você tem autoridade para orar, para decretar. Senhor, eu entrego essa pessoa nas tuas mãos. Mas primeiro, será que essa pessoa que está orando, ela não tem pecados, transgressões? E no mundo espiritual, Deus está olhando e falando assim, filho rebelde, filho rebelde. Deus, você pensa que você não é rebelde, porque nós somos uma sociedade rebelde. E para nós a rebeldia, irmão, já vem desde criança. Então nós precisamos mudar o nosso pensamento. Precisamos mudar o nosso pensamento. Para que a tua oração seja efetiva, para que a tua oração seja eficaz. A oração do justo é poderosa e eficaz. Mas o cara tem que ser justo. Ele tem que se submeter à autoridade. Amém? Eu quero fazer uma oração final. Nosso tempo está acabando. Semana que vem tem mais. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Porque é um assunto muito extenso.
Mas eu quero que você feche os teus olhos e você pense um pouco sobre como que está a tua relação com as autoridades que Deus colocou na tua vida. Não com as autoridades que Deus não colocou na tua vida, mas as autoridades que você, por revelação, já sabe que são. Começa pela tua casa, começa pela tua família. Começa por aí. Depois vai para o seu trabalho, depois vai para a sua igreja, para o seu ministério. Vê como que você está se relacionando, o que você imagina. Quando você olha para o pastor, quando você olha para o teu marido, quando você olha para o teu chefe, o que você vê, meu irmão? O que você vê? O que você fala? O que você decreta sobre essa pessoa? Então feche os teus olhos e todos nós vamos orar pedindo perdão por isso. Pai, em nome de Jesus, nós queremos confessar essa transgressão da rebeldia. Quantas vezes nós levantamos a voz e falamos contra os teus escolhidos, Pai, contra as autoridades políticas, autoridades espirituais, autoridades familiares, autoridades profissionais. São autoridades que o Senhor estabeleceu na nossa vida para nos proteger, Senhor. Eles são chaves de bênção e não de maldição. Eles são chaves de proteção e não de controle. Pedimos, Pai, que o Senhor perdoe, que o Senhor nos lave, que o Senhor transforme o nosso coração. Nós somos rebeldes, habitamos no meio de um povo rebelde, um povo que faz revoluções, um povo que vai para cima de quem o Senhor escolheu para estar nas cadeiras de autoridade. E nós queremos implorar, Senhor, pelo teu perdão. Imploramos, Pai, que a graça do Senhor venha sobre nós. A graça do Senhor é o favor imerecido do Senhor. Então, Pai, lava a minha vida, lava a vida da minha esposa, lava, Senhor, a nossa vida, lava, Senhor, a nossa família. Pedimos perdão porque nós não nos submetemos à Tua palavra, Senhor, quando nós estamos em rebeldia franca contra uma autoridade, quando nós não consideramos uma autoridade como uma autoridade. O poder não pode operar na nossa vida e família. Pedimos perdão, Senhor, abre o céu sobre nós, para que as nossas orações sejam ouvidas, para que as nossas intercessões elas sejam efetivas, eficazes, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós não estamos pedindo o poder, porque o poder é uma consequência da autoridade. Então, Pai, nós imploramos que o Senhor quebrante o nosso coração, que o Senhor nos revele quem são as autoridades e que o Senhor tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Quando você reconhecer essa autoridade e você reconhecer que você pecou contra ela, faça o caminho de volta. Peça perdão. Peça perdão. Pede para essa autoridade abençoar você. Peça para essa autoridade liberar uma palavra de bênção sobre a tua vida. Amém? Desfaz a rebeldia com a autoridade. Vai até o teu marido, vai até teu pai, vai até teu chefe, vai. Não importa, irmão. Quantas vezes eu tive que sentar na frente de chefes e falar, olha, eu sou rebelde. Perdão. Me perdoa, se quiser me demitir, me demite, mas eu quero que você me perdoe. Eu reconheço que você tem autoridade e eu preciso da tua palavra. Eu preciso da tua palavra. Amém? Pede para alguém te abençoar. Pede para alguém que você reconhece como autoridade te abençoar. Você vai ver, irmão, que a tua vida vai mudar e as tuas orações serão ouvidas. As tuas orações serão ouvidas. Aí o poder de Deus vai fluir através da sua intercessão. Amém? Que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê muita paz nesse tempo. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Na semana que vem, estamos de volta aqui no mesmo horário e no mesmo canal. Amém? Deus abençoe.